Olá, meus irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Fernando Tavares. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens da CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Como é do conhecimento dos irmãos, nesse trimestre os nossos jovens estão estudando sobre os bons e maus exemplos. Em cada lição está sendo apresentado um personagem que, através do seu exemplo, quer seja bom, quer seja mau, nos proporcionará algumas lições. Vamos junto então aprender esta lição? Bora! Na primeira lição da revista, o professor Humberto falou sobre Moisés. Na segunda, o professor Gabriel comentou sobre Débora. E na terceira, o professor Olímpio abordou sobre os filhos de Eli. Hoje comentaremos sobre a lição 4, que trata sobre Saul. O tema da lição diz o seguinte: Saul, somente ser escolhido, não faz a diferença. Por ocasião da aula de abordagem desse trimestre, o pastor Caramuru falou sobre a importância de estudarmos a biografia de personagens bíblicas, mostrando que um dos motivos para esse estudo é que essas personagens servem-nos de exemplos bons ou maus. Os bons exemplos devem ser seguidos. Paulo, escrevendo a sua primeira carta ao jovem Timóteo, no capítulo 4, no versículo 12, ele disse assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Se por um lado os bons exemplos devem ser seguidos, os maus exemplos não devem ser ignorados. Olha o que disse Jesus em Lucas 17, 29. Lembrai-vos da mulher de Ló. Sendo assim, os exemplos bons devem ser imitados, porém os maus devem ser evitados. Vamos então estudar um pouco sobre a vida de Saul. Como bem disse o comentarista, Saul é um daqueles exemplos que a Bíblia mostra de pessoas que começam bem e terminam mal. Embora tenha iniciado humilde, sob pressão, tornou-se arrogante e irracional. Ele não tinha o caráter necessário para um ofício real, e isso logo se tornou evidente. Mas mesmo sendo um mau exemplo, podemos extrair algumas lições da vida de Saul. No entanto, vejamos primeiro quem ele foi. O primeiro registro que temos na Bíblia sobre Saul encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2, que diz: E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. O nome Saul vem do hebraico e significa pedido. De acordo com o dicionário bíblico Champlin, Saul é uma palavra hebraica que significa solicitado ou esmolar. Como o próprio texto que acabamos de ler diz, ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Era o homem mais belo do seu povo, um gigante, pois sua cabeça e ombros estavam acima das dos homens comuns. Foi ungido por Samuel, sendo o primeiro rei do Reino Unido de Israel. É provável que Saul tivesse irmãos e irmãs, mas não há registro disso.
Sabe-se, porém, que ele teve 4 filhos com a sua primeira mulher, cujos nomes são fornecidos em 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33 e capítulo 9, versículo 39. Uma concubina deu a Saul outros 2 filhos, de acordo com o livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículos 8 e 11. E havia também 2 filhas, incluindo Mical, que foi a mulher de Davi. Vamos comentar um pouco sobre o contexto histórico da vida de Saul. A família de Saul parece ter sido influente. Seu pai criava animais, inclusive os asnos que se perderam e fizeram com que Saul saísse à sua procura. Esse incidente uniu Samuel, o profeta, e Saul, o potencial rei. E o profeta o reconheceu como o homem que o Senhor queria para ocupar pela primeira vez o trono de Israel. De acordo com o capítulo 8 do livro de 1 Samuel, os israelitas pediram um rei. Assim está escrito: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos caminhos. Ou melhor, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. É importante destacar que até aqui o governo de Israel era teocrático, um governo exercido por Deus. Aliás, na história de Israel, a teocracia existiu do Êxodo até Samuel, especificamente 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Durante esse período, Deus governou através de Moisés, de Josué e dos juízes. Portanto, o capítulo 8 do primeiro livro de Samuel é a transição entre o período dos juízes e a era da monarquia. Teologicamente falando, representa o fim da teocracia ou o reino de Deus por meio de juízes ou líderes indicados diretamente. 2 questões normalmente se levantam quando se estuda o pedido de um rei pelo povo e a escolha de Saul. Essas questões são as seguintes. Primeira, o povo de Israel poderia ter um rei, isto é, um governo monárquico? Segunda, o rei Saul realmente foi escolhido por Deus? No tocante à primeira questão, as Escrituras testificam o fato de que Deus planejara um rei para Israel. Isso está bem claro no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20. Assim está escrito: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também
quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor teu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Esta passagem estabelece especificamente as regras para a escolha de um rei em Israel. Entretanto, quando o povo de Israel pediu a Samuel que constituísse um rei, o Senhor disse a Samuel que o povo não tinha rejeitado ele, mas sim o Senhor, para que o Senhor não reinasse sobre eles. 1 Samuel 8:7. Como pode então Deus condenar o pedido de um rei feito por Israel, quando ele mesmo havia dado instruções para a escolha de um rei? Vamos tentar entender isso. O contexto de 1 Samuel 8 mostra-nos que tanto a motivação como o método na busca de um rei foram incorretos. Em primeiro lugar, o motivo pelo qual eles queriam um rei não era certo. No primeiro versículo do capítulo 8, lemos que Samuel já tinha envelhecido quando constituiu seus filhos por juízes em Israel. Entretanto, os filhos de Samuel não se comportaram de forma correta aos olhos de Deus. Quando o povo foi até Samuel pedir que ele lhes constituísse um rei, não foi porque queriam ter um homem de Deus reinando sobre a nação, mas porque queriam um homem que reinasse sobre eles. Eles consideraram erroneamente como sendo atos de Samuel a administração que Deus vinha operando através dele. O rei Saul realmente foi escolhido por Deus? No dia em que Saul foi escolhido, Samuel lembrou o povo de que foi Deus quem os livrara de todos os seus males e disse-lhes: mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 19. Eles ignoraram completamente o fato de que era Deus quem os protegia e sobre eles reinava, e não Samuel ou qualquer rei humano que este constituísse. Consequentemente, não era Samuel que eles estavam rejeitando, mas sim o próprio Deus. Porém, mesmo diante de tal rejeição, Saul foi dado como rei a Israel, e isso aconteceu porque dentre os seus irmãos ele foi o escolhido. Olha o que diz 1 Samuel 10, 17 e 23. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reis que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe dissestes: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali.
Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! O texto que acabamos de ler mostra que, apesar de tudo, Saul foi escolhido pelo Senhor para ser o rei de Israel. Como bem mencionou o comentarista da lição, Deus conduziu as circunstâncias e Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido Saul como rei de Israel. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! A esse ponto é importante relembrarmos o tema da lição. Somente ser escolhido não faz a diferença. Vamos analisar agora os principais erros cometidos por Saul, que servem de lições para as nossas vidas, a fim de não cometermos os mesmos erros. Uma das principais lições que podemos tirar da vida de Saul é que fomos chamados para servir em obediência. Existem dois textos nas Sagradas Escrituras sobre chamado que eu gosto muito. O primeiro está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 13. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Observe que a chamada é uma escolha soberana de Jesus, pois chama quem ele quer. Voltemos ao texto. Chamou os que ele mesmo quis. Quem é que nos chama, irmãos? Quem é que nos escolhe? O Senhor Jesus. E tem um detalhe. Os que são chamados por Jesus obedecem. Olha o que diz o texto. E vieram para junto dele. O segundo texto sobre chamado encontra-se no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Percebam que o Senhor Jesus nos chama para darmos frutos. Todavia, só é possível dar frutos através da obediência ao Senhor. Observe os versículos anteriores a este que acabamos de ler. João 15, versículos 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Saul foi escolhido pelo Senhor? Tudo indica que sim. Porém, somente ser escolhido não faz a diferença. O sucesso do chamado de Saul dependia de sua obediência àquele que o chamou, a saber, Deus. No entanto, ele desobedeceu a Deus parcial e completamente, conforme nos mostra o comentarista da lição.
Ele desobedeceu completamente quando, em plena batalha contra os filisteus, não esperou Samuel para oferecer o sacrifício ao Senhor. Em 1 Samuel 13, no versículo 8 a 10, assim está escrito: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Versículo 13 agora a 14. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Que palavras duras, né? É bem verdade que Saul, como rei, não poderia exercer o ofício de sacerdote. Mas como diz Shed, o pecado de Saul não consistia tanto em poder ou não oferecer holocausto a Deus, pois Aías, o sacerdote, devia estar com ele para este mistério. É só dar uma olhada em 1 Samuel 14 e 18. Mas o problema de Saul estava em obedecer ou não a Deus. Olha o que diz aqui 1 Samuel 15, 22 a 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Outra dura palavra contra Saul. Mas, além de desobedecer a Deus completamente, Saul também desobedeceu a Deus parcialmente, quando o Senhor ordenara que ele destruísse os amalequitas por completo. Olha o que diz 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Sei que isso soa estranho para alguns. No entanto, os amalequitas se opuseram contra o povo de Deus, e agora o Senhor quer acertar as contas com eles. Olha o que está registrado em 1 Samuel 15, de 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aqui nós temos mais um texto que confirma que Saul foi escolhido por Deus. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Como eu disse há pouco, esse texto mexe com a sensibilidade de algumas pessoas. Alguém pode até chegar ao ponto
de questionar a justiça e a bondade de Deus, dizendo: como pode um Deus bom, um Deus justo, mandar fazer isso? Matar meninos e crianças de peito, matar animais, que são seres inocentes. Acontece, meus irmãos, que Deus, na sua soberania, Ele faz o que Ele quer, tá ok? Só que é preciso lembrar que este povo se opôs ao próprio Deus. É curioso observar que o povo recusou a Samuel e o Senhor disse que eles recusaram a Deus. Os amalequitas se colocaram contra Israel e o Senhor entendeu como uma afronta a ele. É por isso que não é errado dizer que quem se opõe ao povo de Deus se opõe ao próprio Deus. Amaleque, quando se colocou contra Israel, ele se colocou contra o próprio Deus. E Deus, como mencionei há pouco, ele vai acertar as contas com Amaleque, mandando que destruísse tudo. No conceito de Deus, aquilo que não presta, aquilo que é amaldiçoado, precisa ser exterminado por completo. Caro professor ou professora, deixe isto muito claro para os seus alunos. Ser chamado ou escolhido por Deus é um privilégio, porém não é garantia de sucesso. O êxito do nosso ministério depende de Deus, mas isto está atrelado à nossa total obediência a Ele. De modo geral, o sucesso do nosso ministério depende da nossa obediência ao Senhor. Eu gosto muito do registro do chamado de Josué, porque exemplifica isso que acabamos de dizer. Olha o que está escrito no livro de Josué, capítulo 1, versículos 7, 8 e 9. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A segunda lição que podemos extrair da vida de Saul trata-se do perigo da indiferença para com as coisas de Deus. Saul não somente deixou de obedecer a Deus, mas também tornou-se indiferente ao Senhor. A indiferença para com as coisas de Deus ou ao próprio Deus é extremamente nociva à nossa vida espiritual. A Bíblia Sagrada nos mostra vários casos de indiferença espiritual e suas consequências. Vamos citar alguns casos como exemplo. Foi devido ao pecado de indiferença que a geração antediluviana pereceu e semelhantemente acontecerá quando Jesus Cristo voltar. Mateus capítulo 24, versículos 37 e 39 diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Temos um outro exemplo de indiferença espiritual na parábola do bom samaritano. Esta parábola nos mostra que foi por indiferença que tanto o sacerdote como o levita negaram a fé ao não socorrer o homem semi-morto à beira do caminho. Olha o que diz a parábola. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Na parábola dos 2 filhos, o primeiro disse que iria trabalhar na vinha do pai e não foi. Esse filho representa os líderes religiosos da época de Jesus, que tinham aparência de religiosidade, se orgulhando à vista do povo por um suposto comprometimento com a obra de Deus, quando na verdade o que existia era só falsidade e indiferença espiritual para com Deus e sua obra. Vejamos esta parábola. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Saul foi escolhido por Deus e ungido rei de Israel, mas em pouco tempo demonstrou indiferença para com o Senhor. De acordo com o comentarista da revista, o preço de tanta indiferença para com as coisas de Deus resultou no silêncio do Eterno para com Saul. 1 Samuel 28:6 diz: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, nem por profetas. Porventura não foi também por indiferença para com o noivo que as virgens nécias não puderam entrar para as bodas? Olha o que diz Mateus 25, de 10 a 13. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. As virgens nécias, uma vez convidadas para esse casamento, para essas bodas, deveriam ter feito mais caso do convite do noivo. Mas foi exatamente pela indiferença que elas não entraram para a festa. Por que será que essas noivas, mesmo tendo sido convidadas com tanta antecedência, cometeram tamanho erro? Por causa da indiferença. Indiferença ao convite, indiferença ao momento em que o noivo poderia aparecer
Assim acontece com muitos cristãos. Observe nisso aqui. O noivo ignorou as virgens nécias, dizendo que não as conhecia. Do mesmo modo, Deus rejeitou a Saul, não atentando para as suas orações. Os que são indiferentes para com Deus e sua obra acabam atraindo a ira do Senhor. Uma terceira e última lição que extraímos da vida de Saul é que todo desobediente tem um fim trágico. Ao que parece, mesmo diante do silêncio do Senhor, Saul não se arrependeu dos seus pecados, mas continuou na sua desobediência e indiferença para com Deus. Preferiu consultar uma feiticeira ao invés de voltar-se para o verdadeiro Deus. Como bem definiu alguém, pecado é desobediência a Deus, sendo que a desobediência traz sérias consequências, porque os mandamentos do Senhor são para nos proteger. Ao longo da Bíblia Sagrada, podemos constatar que todo desobediente tem um fim trágico. Analisemos alguns exemplos. Eva desobedeceu a Deus, dando ouvidos às mentiras da serpente. Consequentemente, o pecado entrou no mundo e provocou grandes estragos a toda a humanidade. Diná, a filha de Jacó, com Leia, desobedeceu seus pais, saindo desacompanhada para visitar suas amigas cananeias. Qual foi a consequência? Ela foi violentada por Siquém. Como a jovem israelita, ela nem deveria ter amigas cananeias, mas a desobediência fez com que ela contraísse essas amizades e ela teve que colher um amargo resultado. O que dizer da mulher de Ló? Desobedeceu a ordem do Senhor que dizia: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. No entanto, ela olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Temos ainda o triste exemplo de Sansão, que não teve cuidado de honrar a Deus como nazireu. Desobedeceu a proibição de aproximar-se de um corpo morto, ofereceu publicamente vinho para uma festa, Juízes 14, versículo 10, violou o princípio nazireu de viver separado para Deus. Isto é comprovado por suas relações imorais com a prostituta de Gaza e com Dalila. Consequentemente, perdeu a sua grande força, teve os seus olhos arrancados, foi zombado e escarnecido. Por fim, morreu quando derrubou o templo de Dagon sobre ele e centenas de filisteus. Pois é, meus irmãos, existem muitos outros exemplos, mas esses são suficientes para entendermos que todo desobediente tem um fim catastrófico. Não foi diferente com o rei Saul, pois depois de consultar a feiticeira, saiu à guerra contra os filisteus. E lá ele e seus filhos morreram. Ferido e não querendo ser capturado e torturado pelos inimigos, Saul lançou-se sobre a própria espada, vindo a morrer. Os filisteus pegaram seu corpo e penduraram em um muro. Que triste fim teve o rei Saul. Não nos esqueçamos de que o castigo da desobediência, quando não houver arrependimento, é a morte e a separação de Deus. Assim, meus queridos irmãos, chegamos ao final desta pré-aula. Nos vemos em uma outra oportunidade.
Desejo que vocês tenham uma excelente escola bíblica dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a sua vida e a sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.